paz, família, redenção. Estamos aqui para compartilhar mais um tema, Ativando no Secreto. Estamos aqui com a nossa irmã Janaína. Amém. Paz, família. Vamos fazer essa oração para dar início à nossa live. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus. Pai, muito obrigado por esse momento de estarmos aqui, Paizinho amado, reunidos, Senhor, na Tua presença. Que essa live, Pai amado, que esse tema venha abrir as mentes dos nossos irmãos e as nossas também, Pai. Que nós possamos ser usados aqui como instrumentos do Senhor, para, Senhor amado, estarmos compartilhando, Sim, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de tudo aquilo que o Senhor quer falar para verdade, conosco, Paizinho querido. Tudo aquilo, Obrigado, Pai amado, que Jesus. precisamos de aprender e Deus. compartilhar, Pai, entre nós, entre nossos irmãos, aqueles que estão em casa, Senhor amado, com sentimentos de aflição, que estão por alguma coisa, que o Senhor vai de encontro, Obrigado. que o Senhor possa abençoar, Pai amado. Assim nós te oramos, Pai amado, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui também com a nossa irmã Maria Inês, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. O versículo Mateus 6,6, já pode ler para a gente. A paz, família, redenção. É um prazer estar mais uma vez com os irmãos, para compartilharmos, como o pastor falou, dessa live, Então, que Deus possa estar nos abençoando, abrindo a nossa mente. Vamos fazer a leitura em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Irmãos, irmãs, dê um like, você que está nos assistindo no YouTube, dê um like aí para nós e compartilha também. Local secreto. Todos nós tínhamos, quando eram pequenos, um local secreto que nós ficávamos, que ninguém nos conseguia nos achar. E nesse versículo aí diz que nós temos que ir para um local secreto. Porque tem pessoas que querem orar e expor, muitas vezes, os seus problemas para outras pessoas. Não adianta você expor o problema para quem não pode te ajudar. Porque quem não pode te ajudar vai atrapalhar a sua vitória. Você tem que falar com ele, ser íntimo dele. Ele que vai resolver e ele pode resolver o seu problema. Nós estamos falando aqui buscar no local secreto. Isso é uma oração eficaz. Existem orações que não vão chegar ao trono, mas essa que você está no local secreto, um local que você tira toda essa máscara, toda essa armadura, você deixa de ter título eclesiástico, tipo tempo na igreja, e você mostra para Deus verdadeiramente o que você é, e você conversa com o Pai. Nesse momento nós deixamos tudo, confessamos tudo que nós temos que falar para o nosso Pai, verbalizamos tudo, irmã Janaína. Esse versículo, ele enfatiza a importância de a gente estar no secreto com Deus, e ter essa conexão íntima, o pessoal com ele, longe de distrações, longe de olhares, A gente tem aí vários exemplos na Bíblia que mostram isso, até o próprio Jesus mesmo, Olha aí, quando ele queria falar com Deus, ele se afastava de todo mundo, ele ia lá para o seu secreto com o Senhor e falava ao Pai. Aí a gente tem também Moisés, temos exemplos de Josué, temos exemplos de Daniel, Elias, que quando se afastava assim, do povo para conversar com Deus, eles conseguiam ter essa conexão, Eles escutavam verdadeiramente a voz do Senhor falando com eles. Então é preciso que a gente tenha esse secreto, Porque às vezes a gente fica vendo as novelas, veja assim, esses homens de Deus, quando escuta aquela voz, a gente fica, nossa, mas por que quando escuta assim? Eu também queria escutar desse jeito. Mas às vezes Deus está falando com você e você não está conseguindo escutar, Porque a gente está tão longe que Deus está falando, mas como o pastor fala, pastor? Deus fala baixinho com a gente, que é para a gente se aproximar dele. Então, estratégia. A gente está tão longe que a gente não consegue escutar a voz dele e acha que Deus não está falando com a gente. É verdade. E a intimidade com Deus é mais ou menos, se a irmã Maria não me conhecesse, se eu gritasse o nome dela ali, ela não ia saber quem está falando. Mas se eu gritar Maria, ela sabe que é o pastor Pedro, porque ela já tem um vínculo de intimidade. E Deus quer ter intimidade contigo.
Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ter um relacionamento contigo. A diferença é que o amor de Deus é para todos, só que a intimidade, esse grau de intimidade é quando você se aproxima do Pai. Precisamos ter essa intimidade com Deus. A senhora também tem orado no secreto, irmã Maria? Eu tenho orado no secreto, tenho aprendido, a orar no secreto. Às vezes tenho a minha mente muito ansiosa e eu tenho experimentado mesmo ter um lugar de oração. E eu gosto de fazer o meu devocional pela manhã, cedo, quando não tem ninguém em casa, e assim, e ir para o secreto com Deus e me derramar. Eu às vezes tenho uma dificuldade ainda de ser íntima, né? Mas eu tenho buscado isso, buscado isso na palavra, e isso é do nosso tema, né? Ativar é você botar isso em prática, né? É botar essa questão em prática. Então eu tenho tomado isso para a minha vida e colocado isso para que haja essa dinâmica na minha vida, né? De orar ao Pai e me derramar ali, né? Então orar no secreto, quando Jesus fala ali, quando entrarem no teu quarto, fecha a tua porta, né? As distrações, tenha um lugar só seu, um lugar onde você possa encontrar com o Senhor todos os dias, né? Naquela hora, e se derramar ali, esse secreto, né? Como o pastor falou, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta ficarmos na hipocrisia, né? Porque aqui ele está ensinando a orar e ele diz, não sereis como os hipócritas, né? Que querem orar para as pessoas ouvirem, mas orar para o Senhor, que conhece o seu coração, conhece a sua mente, conhece aquilo que vai no seu interior. Porque às vezes nós estamos tão assoberbados, tão cansados, que a gente faz de qualquer maneira, encontra com o pai, oi, pai, tá, e não vamos para o secreto com ele. Então nós devemos realmente seguir essa orientação de Jesus, porque ele ia para o secreto com o Pai, como a irmã Janaína falou, né? Ele ia sempre para o secreto, do Monte das Oliveiras ali orar. Aleluia. Se afastava, né? Se afastava da multidão, embora a multidão buscasse sempre, mas ele sempre se afastava para poder estar no secreto com o Pai, né? Então é muito importante. Não fique no secreto, dê seu like. O seu like é muito importante. Nesse momento você não fica no secreto. Como nós falamos aqui do versículo, fala-se em quarto, mas pode ser no banheiro, pode ser em outro cômodo. Você tem que estar em comunhão com Deus no teu secreto. Ezequiel 36, de 26, vai falar numa mudança, numa transformação. Ezequiel 36, 26, é verdade. Porque nós temos que ter um coração novo. Acho que pode ler. Pode. Dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Você que está vendo essa live, nós somos transplantados, temos um coração novo. Deus tirou o nosso coração de pedra e colocou o coração novo. Porque se a gente não tiver um coração novo, a gente não vai conseguir estar no secreto com Deus. A partir do momento que você tem um coração novo, ele vai ter os anseios do teu coração. Se tem um coração antigo que não foi modificado, que não houve transformação, você não vai ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus só através dessa transformação, dessa mudança, desse coração novo que Ele colocou sobre as nossas vidas. Eu queria ler em Jó 42:5, Jó 42:5, que fala sobre o conhecimento com Deus. Achou, irmã? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha aí. Jó, ele cuidava de Deus porque tinha ouvido falar. Quantas vezes nós estamos na igreja porque nós somos ainda um religioso? Nós fazemos tipo um cerimonial, mas Deus não quer isso. Deus quer intimidade com nós. Quer intimidade com nós. Só que as pessoas hoje mantêm uma religiosidade. Meu pai fazia isso, minha avó fazia isso, eu vejo todo mundo fazer. Não, Jó falou, antes eu te conhecia por ouvir falar.
Hoje meus olhos te veem. Essa live está falando para você ativar o secreto, para ter um encontro verdadeiro com Deus. Quando nós falamos na atividade com Deus, na intimidade com Deus, é porque o Espírito Santo de Deus, ele é a forma mais íntima de Deus falar conosco. Quantas das vezes nós estamos na dificuldade e esquecemos que tem um amigo, o Espírito Santo, que é íntimo de nós. Quando Jesus foi crucificado, ele falou: eu vou, mas deixo com vós o meu Consolador. E esse Consolador está falando contigo hoje. Esse Espírito Santo, que é é íntimo de você. Ele conhece você mais do que você mesmo. Essa intimidade você tem que ter com o Espírito Santo. Tem pessoas muitas vezes que não conhecem o Espírito Santo. Eu sempre falo que é a terceira pessoa da Trindade, não menos importante do que a primeira. Todos têm uma função. O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o nosso amigo fiel. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo continuará na terra. Quando ele sair, o Espírito Santo sairá da terra. Porque, irmãos, isso é palavra e a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Queria que os irmãos abrissem em Jeremias 29:13. Porque a palavra em Jeremias 29:13, achou, irmã? Tenho aqui. Pode ler, por gentileza. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Viu? Deus, ele não tem preferência por um irmão nem por uma irmã. A intimidade é você que vai buscar. Ah, por que Deus fala comigo, não fala com todos? A diferença é que você não está no momento, na intimidade, para ouvir a palavra de Deus. Ou como a irmã Janina falou, ele fala baixinho porque você está muito distante, você tem que se aproximar para ouvir a voz dele. Eu não sei qual a distância que você está de Deus hoje, mas nós precisamos ativar esse secreto, ativar esse Espírito Santo que está dentro da sua vida. Tem pessoas que muitas vezes, eu sempre falo que busca, mas esquece que está dentro dele mesmo e não consegue olhar para si mesmo, olha para todos os lugares, não vai achar porque ele está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, só que você precisa ativar ele. Se você tem um coração novo, um coração renovado, você vai conseguir ativar o Espírito Santo na sua vida, que é a palavra de Deus. Irmãos, pode falar, irmã. Quando o irmão falou da religiosidade, às vezes ela atrapalha muito a gente dar lugar ao Espírito Santo. É, né? Verdade. Porque Jó aqui, ele tinha ele tinha uma vida, né? Ele oferecia sacrifício, ele ouvia falar de Deus, mas ele não tinha essa intimidade com Deus. Só depois que ele passou, né, por aquela prova ali, que ele disse para Deus: eu te conhecia, né? Só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, né? Então, assim, às vezes a gente no secreto, às vezes a gente quer fazer, mas a gente não busca essa intimidade, né? De buscar ter essa intimidade, como Jeremias fala aqui, né? Como o pastor tem falado, do Espírito Santo, né? Ativando isso no nosso coração, né? Dessa intimidade. Isso é muito importante. Você, primeiro, ter essa intimidade com Deus, esse amor por Ele, e depois você fazer, né, para Ele a obra, né, porque isso é muito importante, né, de ter essa intimidade com o Pai. E falando em intimidade, irmãos, irmã Janaína, irmã Maria, você que está vendo essa live, dá um like. Muitos até acreditam em Deus, mas poucos confiam em Deus. Você só vai passar a confiar em Deus se tiver intimidade com Deus. Quando você fala em ativando o secreto, você tem que ativar essa intimidade com Deus. Porque quem é você quando ninguém está vendo? Mas tem um que vê. Tem um que vê. É o Espírito Santo, que ele é íntimo de você. E a oração que nós fazemos nunca é um monólogo, sempre é um diálogo. Você fala e Deus também fala, sem deixar Deus falar contigo. Ele quer falar, mas muitas vezes nós começamos a falar das nossas dificuldades, das nossas mazelas, dos nossos problemas, e não deixamos Deus falar. Não deixamos Deus falar. Deus quer falar e nós não deixamos. Deixa Deus falar na tua vida. O Espírito Santo vai falar. Essa intimidade. Quando você tiver uma intimidade, quando você começar
a mover essa intimidade com Deus na sua vida, você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Porque muitas vezes nós queremos que o pastor nos ajude, que o presbítero nos ajude, e esquecemos do Espírito Santo que está dentro de nós. Precisamos ativar esse secreto, ativar o poder de Deus sobre as nossas vidas, o Espírito Santo, que é um fogo. O Espírito Santo é um fogo. Só que eu sempre falo que o mesmo fogo que derrete a cera, ela endurece o barro. Verdade. A palavra diz assim, que o que acontece com o justo também acontece com o injusto. Não é porque as irmãs estão aqui na igreja, perdão, são abençoadas, que não vão sentir dor de cabeça. Aquela irmã que não ainda está na fé, ela sente dor de cabeça, nós também sentimos. Ficamos desempregados, porque não vai dar legitimidade para o inimigo falar que Jó só seguia a Deus pelo que Deus dava. E hoje nós passamos por dificuldade, e mesmo assim nós seguimos esse Deus poderoso, esse Deus que está no nosso íntimo através do Espírito Santo. Quantas das vezes, você que está assistindo essa live, o Espírito Santo falou contigo que você ia tomar uma decisão e você não tomou? Quantas das vezes você falou algo para alguém e queimou dentro de você porque tu falou e foi injusto? Isso é a voz do Espírito Santo. E quando você não era cristão, você tomou algumas decisões que, na sua opinião, foi sorte. Não foi sorte, foi Deus que já estava falando para você. Só que você não tinha intimidade com o Espírito Santo. Ele cuida de cada vez de nós. Lá em Romanos 8:26, Romanos 8:26, fala que Deus, quando nós não tivermos palavra, Ele vai orar por nós por gritos inexprimíveis. Quando nós não tivermos condições de orar, o Espírito Santo vai orar por nós. Você tem que crer nisso, nessa verdade. Quando você começar a mostrar essa intimidade com Deus, você colocar essa intimidade em prática, achou, irmã Maria? Achei. Pode ler, por gentileza. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Olha aí. Porque não sabemos como orar. Meu Deus. Como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Glória a Deus. Sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meu Deus, irmãos, que palavra é essa? O Espírito Santo orará por nós com gritos inexprimíveis. Quantas das vezes, em diversas situações, nós não temos palavras para orar? Quando nós não temos palavras, as nossas lágrimas oram por nós. As nossas lágrimas oram por nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele intercede pelas nossas dificuldades. Vocês não imaginam o que o Espírito Santo faz por nós, pela nossa vida. Quantas vezes nós cometemos uma injustiça com uma outra pessoa, enquanto nós não pedimos perdão àquela pessoa, nós não ficamos em paz, porque o Espírito Santo incomoda. E tem que incomodar, porque você sente isso. Se você tem um coração transformado, se você é uma nova criatura, se você conhece como Jó, que antes era para ouvir falar e hoje conhece um Deus verdadeiro, você vai sentir esse queimor do Espírito Santo, esse fogo que vai arder sobre as suas entranhas, porque o Espírito Santo é assim. Porque Jesus, quando ele foi, ele disse: vou para meu Pai e deixo com vocês o Consolador. E esse Consolador, irmãos, ele é responsável por tudo isso que acontece na nossa vida. Tem pessoas que não conseguem ter essa intimidade ainda. Precisamos ativar essa intimidade, porque quando você tem essa intimidade, nenhum vento vai te derrubar. Tem muitas pessoas hoje que por diversos motivos se afastam da fé porque não tem essa intimidade ainda. Uma árvore, ela não cai devido ao vento, mas sim a falta de profundidade da sua raiz. Precisamos estar profundo nessa palavra. Precisamos estar íntimo dessa palavra. Nenhuma outra palavra, uma palavra contrária, pode tirar você da fé se você está firme. Quantas situações tentam tirar a gente dessa fé? Quantas situações, quantas ansiedades, quantas pessoas, às vezes problemas financeiros, diversos problemas querem tirar a gente desse momento de comunhão. Mas se você tem intimidade, irmã Maria, não vai tirar a gente dessa comunhão.
Pode falar, irmã. Não, é verdade mesmo. Quando a gente está profundo, as raízes estão lá embaixo, vem o vento temporal, mas a gente fica ali firme, né? Tem que firmar mesmo. Nossas raízes tem que estar sendo profunda na palavra, né? Na palavra, na oração, na intimidade. Porque e isso a gente encontra no secreto com Deus. A maior profecia está dentro da palavra. Se você não consegue entrar na palavra, você não consegue ter uma intimidade com Deus, e esse mês de abril vai ser queimando no secreto, vai ser muito importante, porque queimando no secreto é você conhecer mais Deus, é você conhecer mais de Deus. Ah, pastor, eu conheço. Você pensa que conhece. A gente pensa, porque se a gente conhecesse verdadeiramente, a gente não se afastava dele por qualquer motivo. Qualquer situação você já se afasta de Deus. Porque quantas das vezes nós entregamos um problema para Deus e pegamos ele de volta. Você confia então porque você está pegando de volta. Mas será que Deus vai resolver? Será não é de Deus. Você confia ou não confia. Não existe meio confiar. Imaginando. Você tem os filhos adolescentes, sai para algum lugar, você tem que confiar e descansar no Senhor. É como aquela história do bambu, né, pastor? Uhum. Dizem que o bambu, antes dele crescer para cima, ele cresce para baixo. É verdade. E o mesmo tanto que ele cresce para cima, ele cresce para baixo, né? Então, quando a gente vê aquele bambuzal se envergando, né, ele volta para o lugar, por quê? Porque as raízes dele estão bem lá profundo. Glória a Deus. Então, a gente tem que ser como esses bambuzais, né? A nossa raiz primeiro tem que crescer, né, para baixo, para a gente poder se fortificar no Senhor. Eu costumo, assim, quando o pastor falou da intimidade, né, que a gente tem que ir lá para o secreto. Eu costumo falar que o meu secreto muitas das vezes foi no banheiro tomando banho. Olha aí. Eu sou igual Jeremias, né? Eu sou chorona. Olha aí. Eu tô chorando. Então, quando eu estou passando por aflições, assim, que eu sei que eu vou chorar e as pessoas depois vão ficar perguntando, eu prefiro ir para o banheiro, ligo ali o chuveiro, fico ali embaixo da água e vou conversando. E muitas das vezes, né, aquela aflição saia na hora. Passava na hora. Verdade. Porque quando a gente chora, né, que o Espírito Santo, ali, o Consolador, ele vem nos consolar mesmo, e aquilo ali me deu uma paz, me dava uma paz tão grande, que eu não, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho como ficar no quarto. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro, tem um lugar separado. Olha aí, olha a né? dica aí. Meu filho, ele tem costume de ir pra laje. Quando ele quer se aproximar do Senhor, ele vai pra laje, leva a cadeirinha Cada um tem um dele, secreto, né? E fica lá conversando com o pai. Então, a gente não precisa ter só o quarto, né? Só fechar. Aquele momento seu com o Senhor. É preciso estar sem as distrações. Sem as distrações, né? Porque isso. É um momento seu com o Pai. É sair das distrações. E como estão suas raízes com Cristo? Como está a sua intimidade com Cristo? Como está o seu devocional com Cristo? Esse mês de abril vai ser queimando no secreto. Forte. Muito forte, para a gente conhecer mais esse Pai. Nós precisamos cada vez mais se aprofundar, porque tem muitas pessoas que estão só no superficial, não querem mergulhar, não querem ter compromisso, não querem ter relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Tem pessoas que têm relacionamento com todo tipo de pessoa, mas com Deus, que é o nosso Todo-Poderoso, o Espírito Santo, que é tão íntimo, a gente não tem. Nós criamos barreira que nos dificulta o acesso a Cristo. Não é Ele que cria, nós é que criamos, devido muitas vezes à iniquidade de diversas pessoas. Eles acham que Deus não vai ter misericórdia. Eu sempre falo que eu era um vaso tanto quebrado, e mesmo assim Deus preferiu me pegar meus caquinhos do que jogar fora. E é isso, irmãos. Cada um de nós tem uma dificuldade, mas nós precisamos ativar esse secreto, essa intimidade. Naquele momento que ninguém está te vendo, você tem que chegar ali e descarregar e falar para Jesus: é isso, eu sou isso, eu preciso de você. Uma intimidade. Eu não consigo, mas eu preciso. Me faz de novo, me faz renascer, me reconstrói. O nosso Deus, você que está assistindo essa live, é um Deus de recomeço. E nesse devocional que Deus colocou no coração do nosso pastor João, queimando no secreto, vai queimar, vai arder na nossa vida. E vai ser importante, sabe por quê, irmão? Nós aprendemos muito mais com as nossas dificuldades do que com nossos acertos. É nas nossas dificuldades que nós conseguimos aparar nossas arestas. Se você tem dificuldade, vai para o teu secreto. Ora no teu secreto. Conversa com seu Deus.
Conversa na intimidade com o Espírito Santo. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas hoje que acham que não vão, os problemas são insolúveis. Epa, nosso Deus é o Deus do impossível. Se é impossível para você, é possível para Deus. Só que o possível Deus não vai fazer. Porque você pode fazer o possível. Só quando você não pode fazer que Deus faz, que é o impossível. O possível você pode fazer é ativar o secreto. É orar no secreto. É buscar essa intimidade com Deus. Busca essa intimidade com Deus. Tem pessoas hoje que estão com tantas dificuldades, com tantos problemas, mas esquece que a solução está tão perto. Está dentro de você. Às vezes nós não deixamos, quando fala de queimar, né? Nós não deixamos o Espírito Santo queimar e limpar aquilo que precisa ser limpado da nossa mente, do nosso entendimento, né? Limpar a nossa mente das coisas ruins, dos pensamentos ruins, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele faz isso no nosso coração quando a gente está no secreto, né? Então a gente precisa realmente estar deixando o Espírito Santo queimar, né, para que haja uma limpeza e o Espírito e Deus possa, né, nós nos relacionarmos melhor com Ele, né, nessa dinâmica. Porque Deus, Ele nunca vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar o que você precisa ouvir. Às vezes nós queremos que Deus nos dê a resposta que nós já temos, mas nós queremos uma outra que nos faça bem. Deus não vai massagear seu ego. Não vai, não. No secreto, Deus vai te pegar. Literalmente, Ele te amassa. Ele te amassa. Quando diz que o vaso quebrou perto do olheiro, não foi o olheiro que quebrou o vaso, o próprio vaso se quebrou, porque ele viu a insignificância que era em frente ao olheiro. Se você tem uma dificuldade, se quebra na frente do olheiro, se faz de novo. Porque Ele te refaz. Ele te refaz. Está tão longe do Senhor, né, pastor, que Ele acaba deixando que a gente passe por algumas aflições, como a gente estava conversando, por alguns desertos, para que a gente possa escutar a voz dele. Que às vezes Ele está falando, a gente está tão longe e não está escutando. É necessário que a gente entre no deserto para poder buscar, porque muitas das vezes a gente só lembra de buscar o Senhor quando a gente está passando no deserto. É como aquela história, a pessoa está lá fora, ela vai vir pelo amor ou pela dor. Muitas esperam vir pela dor, né? E às vezes o Senhor permite, não que Ele queira castigar, mas Ele permite para você lembrar que você é dependente dEle, né? E a gente esquece isso. Às vezes a gente quer fazer com a nossa força, né, com o nosso próprio braço, e Ele fala, não é por aí. Porque você não sabe fazer, eu sei o caminho certo. Eu estou vendo que por aqui vai dar errado. Então, e ele está falando, mas a gente está naquela correria do dia a dia, aquelas tribulações do dia a dia, e acaba esquecendo de dar ouvido para o Senhor. Então a gente precisa entrar nesse deserto, muitas das vezes, para poder voltar a ser dependente dele, a escutar a voz dele. E muitas das vezes nós começamos a se encher de nós e ficar vazio de Deus. Porque Deus... Eu sempre falo que quando você quebra, fratura alguma coisa, quando você vai botar um gesso, aperta e dói para botar no lugar. Muitas vezes Deus faz assim contigo. Ele vai te apertar para tu ser curado. Ele vai te apertar. Porque nem sempre aquele que fala o bem, que fala o que você quer ouvir, é seu amigo. Mas Cristo é seu amigo. Ele vai falar o que você precisa ouvir. Para isso você precisa ter intimidade com Deus. Precisa ativar esse secreto. Conversar com Deus. Não existe um modelo de oração. É um diálogo que você vai falar e Ele vai responder. Só que não adianta você querer falar e não querer ouvir a voz de Deus. Ou só querer que Deus fale para te massagear seu ego. Deus, Ele tem estratégia muitas vezes para falar contigo. E você nem percebe. Porque eu não sei qual é a situação sua que está vendo no YouTube. Mas Ele quer falar contigo. Ele quer falar no teu secreto. Você tem que estar limpo. Você tem que se esvaziar. Porque quando você chega cheio, Ele não vai entrar. Porque Deus não vai brigar com você. Você tem que se esvaziar para poder se encher dele. O Espírito Santo de Deus
que é o íntimo, a voz íntima de Deus na sua vida, ele tem um lugar, uma morada na sua vida. Só que você precisa dar lugar para ele. Tem pessoas hoje que querem fazer tudo. Lembram de tudo, só esquecem de Deus. Só procuram Deus quando precisa. O irmão deu uma referência em Ezequiel 28, 14 a 17. Eu, às vezes, quando eu leio essa passagem, que ele fala do rei de Tiro, mas ele está se referindo a Satanás, né? Ele fala, tu que eras querubins da guarda do ungido, eu te estabeleci. Né? Então, permanecer no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade dele foi querer tomar o lugar de Deus. Né? E às vezes a gente não percebe, mas muitas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus. Muitas vezes. Né? Às vezes a gente entrega e quer resolver da nossa força, né? Da nossa força. Então nós precisamos largar esse pecado, porque foi um pecado do maligno, né? É o pecado dele, essa soberba de achar que ele poderia tomar o lugar de Deus. E muitas das vezes nós queremos tomar o lugar do Senhor, não indo fazer o nosso devocional, não indo ouvir a voz dele, achando que nós somos superior, que nós temos a palavra final, que nós colocamos a nossa vontade, e não é assim, né? Então, o que nós precisamos é fazer o nosso devocional, é nos devotar ao Senhor, é nos derramar, né, perante o Senhor e mostrar a nossa dependência dele, né? A nossa dependência em todas as esferas da nossa vida, né? Nós precisamos do Senhor, né? Nós precisamos, porque Ele é o dono de tudo, Ele que criou tudo, ele a criação, nós somos dele, né? Mas só que às vezes nós não buscamos, né? Nós queremos fazer a nossa vontade. Porque você já deu seu like, hoje. Dê seu like. Irmãos, que a irmã está falando aqui, muitas das vezes nós não pedimos ajuda no início, mas pedimos socorro no final. No final. Nós somos dependentes de Deus. Não queira pensar numa vida sem Deus. Eu sempre falo que o inferno é uma eternidade sem Deus. E se nós passamos dificuldade seguindo ao Deus, imagina quem não segue esse Deus. Já estamos caminhando para o final. Eu queria que nesse momento os irmãos ativassem o secreto. Buscassem essa intimidade com Deus. Porque quando você buscar essa intimidade, pode ter certeza que nada vai abalar suas estruturas. O seu navio pode até balançar, mas não vai naufragar. Precisamos entender disso. Precisamos ter essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Nesse momento nós vamos orar para o final com a nossa irmã Maria. Podemos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Pai, Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, por mais um momento, Deus, de comunhão com nossos Jesus, irmãos, possamos Pai. manter essa intimidade com Deus. Que falou o nosso esse corações. Relacionamento. Tira de nós toda a soberba, tira de nós todo altivez, Senhor. Tira de nós, Senhor, aquilo que vai impedir, ó Deus, Jesus. A nossa comunhão, de deixar o Teu Santo Espírito atuar nas nossas vidas, ó Pai, na vida da igreja. Ó Deus, precisamos ver, ó Deus, o Teu agir, precisamos ver o Seu consolo, precisamos, ó Deus, ver a Tua cura, ó Deus, os Teus servos. É verdade, Jesus. Ó Deus, ver a salvação, ó Deus, das almas aqui neste lugar. Esse lugar, ó Deus, é um hospital, que as almas possam entrar e te encontrar, ó Deus, encontrar, obrigado, ó Deus, Jesus. A salvação para a vida eterna. Ó Deus, nos ajuda, ó ajuda Pai, sim, Senhor. Ó Deus, estarmos, ó Deus, ativando, sim, renovando, Jesus. Ó sim, Deus, crescendo na comunhão, no relacionamento com o Senhor. Ó Deus, que o Seu Santo Espírito, ó Deus, sim, alcance, ó Deus, aqueles que necessitam, obrigado, ó Pai, nesta noite.
da tua misericórdia, da tua graça, sim, do teu agir, Senhor, e que eles também, ó Deus, busquem, ó Deus, cada irmão aqui, ó Deus, na redenção, na face da terra, busca, ó Deus, a tua presença, sim, porque o Senhor está perto, o Senhor, ó Deus, está em nós, o Senhor nos quer de volta, Senhor. Foi por isso que teu Filho amado Jesus morreu, para que nós tivéssemos vida abundante, e queria, ó Deus, que nós estivéssemos com o Senhor aí, ó Deus, rasgando esse véu, aquilo tudo, ó Deus, que impede a nossa comunhão contigo, que queime, Senhor, sim, tudo Deus, aquilo, ó Deus, que as escórias, Senhor, escórias, ó Deus, que possamos, ó Deus, tirar, que o teu Santo Espírito possa tirar, e que nós possamos, ó Deus, estar na tua presença a cada dia, em nome de Jesus, amém.